Queridos, bom dia. Nós vamos responder uma dúvida aqui da dona Edna Cristina Arantes. Ela nos fez a seguinte pergunta: e quando o mundo está dentro da nossa própria igreja, e eu vejo os irmãos em minha volta orando e clamando, apesar de estarem em caminhos errados, quando a igreja deixa o mundo entrar nela, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Porque eu não vejo as igrejas pregarem a salvação para nos preparar para o apocalipse. Elas não pregam o apocalipse. Então, irmã, em primeiro lugar, para responder a sua pergunta, quando você diz que quando tudo isso está dentro da sua igreja, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, a sua igreja de pedra, ela não é a igreja de Deus. Porque você é a igreja de Deus. Assim a palavra nos ensina. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você permite que o mundo entre na sua igreja, é porque você permitiu que o mundo entrasse em você, porque você é a casa de Deus. A partir do momento que você pensa que uma igreja de pedra é a casa de Deus, então você vai estar lidando com pessoas que pensam que Deus está ali dentro e não dentro deles. Por isso que o mundo entra dentro dessa igreja de pedra, porque Deus não entrou dentro dessas pessoas. Então você precisa se limpar por dentro, se afastar dos erros dessas pessoas e não permitir de forma alguma que o pecado seja visto como algo normal, porque é isso que acontece na religião. As pessoas religiosas, elas observam as coisas que entram, que elas veem, né, na religião delas, e elas acham tudo normal. E elas usam o pretexto de que, isso falaram pra mim, queridos, falaram pra mim várias vezes, que se eu procurasse erro nas igrejas, que eu ia achar erro em todas as igrejas. E que não ia adiantar nada eu mudar de igreja porque o problema, mentira, ia ter em todas as igrejas. Ou seja, não adianta você tentar mudar porque vai ser assim em todo lugar. E as pessoas falavam isso, eu ficava, gente, mas Deus não é mentira, Deus não é erro. Deus prometeu uma religião pura e sem mácula diante dos olhos dele. Como que eu posso permitir coisas erradas dentro da casa de Deus? Então, entenda o seguinte, eu pensava errado, porque eu achava que a casa de Deus era o templo de pedra que eu frequentava, onde tinha um pastor de terno e gravata que subia no púlpito, que era superior aos demais, que se achava mais espiritual que os demais. E eu aprendi pela luz da palavra de Deus. Por isso Jesus disse que ele é a luz do mundo. E quem caminha com ele não andará em trevas. Jesus falou isso. Então, quando eu comecei a caminhar com a luz do mundo, eu pude entender que Deus não habita nessas igrejas. Ou seja, a única forma de você impedir que a corrupção do mundo entre na igreja é você se afastando do mundo, porque você é a igreja. Os membros, o ser humano, constitui uma congregação e uma igreja de pedra. Porém, nem todo ser humano que frequenta... Nem todo não, quase nenhum. Quase nenhum. Que frequenta a igreja de pedra, ele tem Deus dentro dele. E quando a gente não tem Deus dentro de nós, a gente tem o demônio dentro de nós. Porque o pecado da legalidade é o inferno. E muitos estão frequentando essas igrejas de forma endemoniada. Guiados por demônios, ouvindo doutrinas de demônios. Então, se você quer evitar que o mundo entre na igreja, afaste-se da sua igreja de pedra e purifique-se por dentro. Mateus 23. Você precisa purificar a sua alma. Se você precisa de homens para seguir a Cristo, então você não serve a Cristo. Jesus tinha 12 apóstolos. Jesus não tinha amigos, porque ele sabia que o que havia dentro do homem era mal. Ele sabia que o que havia dentro do homem era mal. Por isso ele se afastou do mundo, pregou o evangelho, e quem quisesse seguir o Cristo, que seguisse. Quem não quiser, problema é dele. Então você vê que quando Jesus pregou a verdade de forma dura, no livro de João, capítulo 6, não sobrou quase ninguém. E Jesus falou, vocês também vão me abandonar? É. E um dos apóstolos falou, Senhor, se eu te abandonar, com quem iremos? Com quem iremos? Então perceba-se que Jesus se fez inimigo do mundo, porque ele sabia que a amizade com o mundo seria a causa da inimizade com Deus. E Jesus preferiu ser inimigo do mundo para ser amigo de Deus. Queridos, o que você pode fazer a respeito para que a igreja não entre, para que o mundo não entre na igreja, é simples. Primeiro, você deve saber que você é a igreja. Segundo, você deve saber que você deve se afastar do mundo e que você é a igreja viva, porque Jesus,
ele falou ao apóstolo dele que edificaria a igreja sobre ele. E ele era vivo. A igreja de Deus é uma igreja viva. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Torno a repetir, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a única forma de você impedir que a corrupção do mundo entre na sua igreja é você saindo da sua igreja de pedra e tornando consciência de que você é a igreja viva do Deus vivo e que Deus está no meio de nós. Da mesma forma que você não está numa igreja agora, você está na sua casa e você está ouvindo essa palavra. Deus abre portas para que o evangelho fiel seja anunciado a todos aqueles que ele escolheu. Você não está na igreja, mas Deus levou a voz dele aos seus ouvidos para que você ouvisse essa mensagem agora e que você tivesse o pleno entendimento e plena certeza de que Deus falará com você, seja por meio de um jumento, como foi com Balaão, seja por meio de um falso profeta para te dar alguma resposta, porque não necessariamente o falso profeta que te revela algo da parte de Deus, ele é um homem de Deus. Porque alguns pastores revelaram algumas coisas para mim, mas eu pude ver que todos aqueles pastores eram grandes mentirosos. E que Deus me revelou por meio da palavra de que ele usa quem ele quer para levar a verdade. Da mesma forma que a jumenta que alertou Balaão, ela não era uma serva de Deus? Deus usou a jumenta, e nem por isso a jumenta deve ser adorada. Da mesma forma o seu pastor, se ele já te alertou sobre algo de Deus, mas você vê que as ações dele são ações erradas, não dê méritos ao seu pastor, dê méritos a Jesus, porque ele usa quem ele quer, como ele quer e onde ele quer, e ele vai levar a palavra dele para você. Mesmo que você não queira ouvir, ele vai levar a palavra para você, para te chamar ao arrependimento e te fazer entender que você deve ser a igreja viva do Deus vivo. Se você não ouvir, aí isso é um problema entre você e Deus. Porque muitos são os escolhidos, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e põem em prática, frutificando para o reino e ajudando o próximo. Da mesma forma como eu estou te ajudando, é sua obrigação ajudar o próximo. É a obrigação de todos ajudar uns aos outros. Então é isso, queridos. Peço que vocês partilhem, compartilhem essa mensagem, se vocês acharem que ela tocou o seu coração. Espero que vocês preguem o evangelho para tocar o coração das pessoas. O objetivo dessa página é único e exclusivamente disseminar a verdade. A gente não quer aparecer, a gente não quer dízimo. Até porque dízimo... Se bem que dízimo é alimento, né? Se vocês quiserem pagar um arroz com frango, uma comidinha boa pra gente comer, a gente até aceita. Que dízimo é alimento. Acho que vocês já sabem disso, né? Então é isso. Que Deus os abençoe e que te livre de toda mentira que vem sendo pregada dentro das igrejas. Essas igrejas de pedra, elas não são a casa de Deus. E a Bíblia ensina isso. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.